Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é David, eu sou professor da... Eu vi a gravação aqui. Desculpe a interrupção, tá, pessoal? O áudio aqui saiu para mim aqui e eu estava me apresentando. Meu nome é David, eu sou professor da Politécnica, eu vou dar aula para vocês hoje de departamento pessoal, tá? E eu estou aqui em substituição à professora. E, bom, vou apresentar algumas credenciais minhas, depois nós vamos entrar na aula, tá? Então, eu tenho alguma formação, tenho um nível de formação acadêmica razoável, e estou ampliando esse nível de formação acadêmica, visando dar o melhor atendimento para vocês, que são alunos, me qualificar ainda mais como professor. Então, estou ampliando esse leque de conhecimento. Tenho formação em logística e algumas áreas interessantes aí, como matemática, filosofia, etc., entre outras. Também possuo alguma experiência em gestão de estratégica e gestão de pessoas também, tá? A minha área de formação inicial, ela é logística, mas eu me aprimorei ao longo dos anos para poder dar o melhor atendimento para as pessoas, etc. Então, a gente conhece um pouco da área, tá bom? E, bom, vamos lá. Hoje, durante essa aula, eu quero abordar com vocês das páginas 45 a 63 da apostila de departamento pessoal. Então, tudo que eu falar aqui para vocês está pedagogicamente preparado dentro daquilo que a apostila nos oferece de conhecimento. Lembrando que são profissionais altamente qualificados que preparam esse material. Então, eu quero conversar com vocês algumas questões que são relevantes dentro da área de departamento pessoal, tá? Eu vou dividir essa aula em 3 partes, para a gente ficar... E ao longo dessas 3 partes, eu vou abordando cada uma dessas etapas com vocês, tá bom? Bom, vamos à primeira etapa. Se eu começar, lembra da matemática lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu começar a falar com vocês sobre alguma questão que pode não estar relacionado exatamente na mesma ordem, mas está embasado na apostila de vocês, tá? Lembrando que nós vamos ter a semana de prova, então desde já, desejo a todos que tenham uma ótima prova aí nas disciplinas relacionadas e bora para a nossa aula, pessoal, vamos lá, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da apostila de vocês, das páginas 45 a 63, vocês verão uma série de documentos que estão relacionados ao departamento pessoal. Primeira pergunta, e acredito que até a professora colocaria isso aí na prova. Qual que é a diferença entre departamento pessoal e RH? Muitos de vocês já sabem, mas alguns não. Então, o RH, já vou responder, tá? Para a gente poder entrar logo no assunto. O RH, ele vai cuidar de pessoas. Contratação, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, auxílio moradia, aluguel de carros, gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas quem faz é o RH, recursos humanos, né? Lembrando que essa abreviação é RH, recursos humanos. Então, pessoas, quando você diz pessoas, quem vai cuidar é o RH. Agora, departamento pessoal. O que o departamento pessoal faz? O departamento pessoal, ele executa a parte burocrática da empresa, a política da empresa. A política da empresa é executante da área de departamento pessoal. Aliás, o departamento pessoal é o executante, eu falei o contrário, o executante da política da empresa. Então, por exemplo, vocês verão na apostila uma série de documentos relacionados a contratação, férias. Contratação eu não vi, possivelmente tem, mas eu vi lá contratação, recibo de férias, uma série de documentos lá que o departamento pessoal realiza. E por que eu estou já começando com isso? Já começando com essa parte. Porque o departamento pessoal, para aqueles que não sabem, é o executante.
Executante. Na minha experiência profissional, o RH contratava, fazia gestão, aí, por exemplo, tinha algum recurso que era para entregar para aquele trabalhador. Vamos supor, trabalhador João, Maria, José, etc., José, Marcelo, etc., precisou de vale transporte. Aí, por exemplo, eu recebi aquele valor com recibo daquele valor. E aí fazia a entrega para a pessoa. Pedia ao Marcelo, João, etc., não vou citar aqui o nome exato, mas são nomes, estou usando nomes fictícios para vocês entenderem. Aí o João ia lá na sala, David, a fulana lá do RH me deixou aqui um valor de, um exemplo, tá? Hipotético, R$ 250. Eu não pegava só o dinheiro na mão e entregava para a pessoa. Junto com o valor, eu entregava também, eu tinha um recibo para a pessoa assinar. Então, tudo que é relacionado a recursos humanos, quem executa é o departamento pessoal. Não necessariamente eu vou ter que ir no departamento, no RH, para discutir alguma política da empresa, ou para discutir a falta de um recurso, etc. Então, vocês estão percebendo? O departamento pessoal executa as atividades do RH. Quem vai executar a parte burocrática, a política da empresa, eu não gosto da palavra burocrática, porque lembra alguma coisa de atraso, de coisa que está lá. A gente já está cansado dessa palavra, né? Eu não gosto da palavra burocrático, mas a política da empresa, quem executa é o departamento pessoal. Por isso é fundamental que vocês tenham a clareza do que vocês vão executar lá diretamente. Então, por exemplo, eu vou elaborar aqui a entrega de uma apostila sobre as melhores práticas para cuidados e etc. Cuidados de higiene ou cuidados no trabalho. O RH não precisa entregar necessariamente esse material. Quem vai entregar esse material é o departamento pessoal. As pessoas que se reúnem em departamento pessoal, o coordenador, controlador, assistente, oficial, auxiliar, etc., assistente de departamento pessoal, é quem vai fazer a entrega desse material. Não necessariamente o RH que vai tomar a frente de tudo. E nem é bom, pessoal, nem é bom que o RH tome a frente de tudo, porque fica chato. Porque, por exemplo, eu tenho uma demanda lá no meu departamento. Isso acontece no ramo corporativo, isso é comum, que eu estou falando para vocês, tá? Então, eu tenho lá a minha demanda, eu não posso largar aquilo que eu estou fazendo para cuidar de tudo e mais um pouco que a pessoa, que o departamento, de tudo e mais um pouco que o departamento pessoal deveria cuidar. Então, fica muito desgastante. Nem é, por isso que eu estou falando, não é bom, não é recomendável que costumeiramente, né, as ações sejam coordenadas pelo RH, porque se eu tenho departamento pessoal, fica inútil a minha área. Então, percebam que é importante que você seja um departamento pessoal, uma DP, uma assistente de departamento pessoal, uma líder, supervisora, proativa. Proatividade é importante nesse ramo, nessa área do conhecimento, porque você vai cuidar. Férias, por exemplo, e um outro ponto, um detalhe importantíssimo que eu quero abordar com vocês. E agora sim, nós vamos entrar naquelas 3 etapas que eu vou falar uma por uma com vocês. Eu estou falando aqui de férias, encaminhamento, muitas vezes, para o médico, disponibilização de algum benefício, seja convênio médico, odontológico, um recibo que seja, ou uma advertência, etc. Vocês prestaram atenção que mesmo vocês que trabalham numa empresa, tudo que vocês pegam ou fazem, ele é assinado, ele é documentado, e essa documentação, o departamento pessoal é responsável. Então, olha a importância que tem o departamento pessoal. Então, aí você vai
você vai, por exemplo, ter um funcionário que ele vai sair de férias. Então, ele vai assinar um documento que possibilita ele, que informa ele o dia que ele vai sair de férias e o dia que ele vai voltar. Então, é muito importante, esse documento ele tem que ser arquivado. 5 anos. 5 anos, tá, pessoal? 5 anos, não é arquivou, jogou fora, não. São 5 anos, pela legislação, esse documento tem que estar assinado. É óbvio, é claro que a questão como que eu poderia dizer? A questão digital agora está muito em alta. Então, nós assinamos documento digital, digitalmente, nós assinamos documentos de formas digitais, nós recebemos documentos até mesmo pelo WhatsApp e podemos assinar esses documentos de forma digital e até muito mais rápido. Mas, sim, tem que ser guardado, tem que ser arquivado, mesmo esses documentos. Há uma gestão de departamento pessoal responsável por arquivar documentos e reter esses documentos, ou no HD externo, ou na CPU do seu computador. Esse documento ele tem que ser arquivado. Nada pessoal, para departamento pessoal, ele é um departamento muito visado. Então, vocês tomem bastante cuidado. Por quê? Porque tudo é documentado. Tudo é documentado, não passa nada. RH, departamento pessoal, trabalham em equipe. RH, departamento pessoal, trabalham juntos. Então, saiu lá o recibo de férias, passa pelo departamento pessoal, que convoca ou chama aquela pessoa assina aquele documento, e esse documento é arquivado. Outros documentos importantes, por exemplo, o aviso de férias, eu falei, o olerite que nós recebemos, seja virtual ou seja de forma digital, ou em papel ou digital, ele é arquivado, tá certo? O que eu quero dizer para vocês, onde eu quero chegar? Nada do que nós fazemos é de boca, nada é mais acertado de forma assim, sem assinar nada. A pessoa chega lá, não assina nada e pronto, e vai. Seja a entrega de um EPI, por exemplo, o departamento pessoal pode ficar responsável por essa parte, de fazer a coleta das assinaturas. Eu não vou dizer a entrega, porque a entrega do EPI, que é o equipamento de proteção individual, nós temos o almoxarifado, mas a questão daquela folha que é emitida, que a empresa imprime, o RH imprime, ou a segurança do trabalho, o departamento pessoal retém esse documento. Então, tudo fica a critério do departamento pessoal. Então, percebam a diferença. RH, gestão de pessoas, vai cuidar de contratação, vai cuidar de férias, vai cuidar de vale transporte, vale alimentação, enfim, vale refeição, auxílio creche. E departamento pessoal, ele executa a política da empresa. Então, se tem alguma coisa que tem que ser feita via assinado, documentos, vocês vão ver lá uma série de documentos, que é vocês que vão estar responsáveis muitas vezes, até a digitação desses documentos. Então, é muito importante que vocês tenham ciência do que está sendo feito lá na empresa, da política da empresa. Para quê? Para que vocês não fiquem perdidos, não fiquem ali, sabe, aquela questão de só ali para atender pessoas. Não é isso. O departamento pessoal, ele é muito abrangente e importante dentro de uma empresa. Então, vocês se atentem aos detalhes, percebam a política da empresa, percebam que vocês é que vão executar essa política. Não vai ser propriamente os recursos humanos. Então, é por isso que eu quero já... Esse é o primeiro ponto. As pessoas confundem RH com o departamento pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O RH vai ser responsável por contratação. É ele que vai fazer as entrevistas, a gestora do RH, a analista de RH, que muitas vezes é uma psicóloga, é ela que vai fazer a contratação e retenção desses novos talentos na empresa. Agora, a questão de documentação, férias, recibo de pagamento de salário, de adiantamento de salário,
Tem empresas que trabalham com adiantamento de salário. Aqui em Araxá é um pouco mais, já não tem muito isso, né? O pessoal opta pelo quinto dia útil, pagamento completo, sem a necessidade do adiantamento de salário. Algumas empresas têm adiantamento de salário. E para essa questão, nós temos aí os recibos, que são assinados e arquivados na empresa. Então, é importantíssimo que vocês tenham a clareza exata da execução da política da empresa. É departamento pessoal, contratação de pessoas. Tem até uma história que eu vou contar para vocês aqui que é interessante. Eu trabalhei com uma gestora de recursos humanos que, quando ela se apresentava, ela fazia uma excelente apresentação. Ninguém tinha nada do que reclamar da forma que ela falava. Ela tinha uma boa conjectura, uma boa dicção, e ela fazia questão de se apresentar. Então, assim, é interessante que, quando ela se apresentava, ela já falava: olha, pessoal, tudo que for relacionado a férias, vale transporte, vale alimentação, convênio médico, convênio odontológico, férias, auxílio creche, auxílio moradia. Tem o auxílio moradia empresa, pessoal. Tem gente que contrata você para morar em algum lugar por um espaço, por um período de tempo, depois você volta para casa. Você passa lá um mês, 2 semanas, aluga-se um carro para você. E isso aí quem faz não é o departamento. E ela falava isso na reunião, né? Então, assim, se você precisar de... você quer saber de aumento de salário, você quer saber de alguma questão relacionada a pagamento, é comigo. É comigo. Agora, se for outra questão, aí você procura fulano de tal, porque é fulano de tal que é o responsável. Então, percebam que há uma diferença entre RH e departamento pessoal, para fechar esse assunto, tá bom? Agora, uma outra questão que nós vamos abordar aqui, que está lá na página 43 a 65 da apostila de vocês. A questão do sindicato, que é abordado na apostila também de vocês. Todo trabalhador, ele não é obrigado a ser sindicalizado. Ele não é obrigado. A Constituição não obriga o trabalhador a ser sindicalizado. Mas com a reforma trabalhista que nós tivemos no governo Temer, nós temos aí uma questão que agora está muito bem, como poderia dizer, está assim, tá bem clara, né? Tá bem explícita, está bem explícita e tácita. Você consegue, você percebe e algumas vezes até, além de ser perceptível, é tangível nas empresas, né? Então, a questão, por exemplo, da contribuição sindical. A contribuição sindical, na minha época, era obrigatória. Para os mais jovens, ela já não é obrigatória. Sindicalizar-se, se colocar à disposição, se colocar num sindicato. Vamos lá. Tem o sindicato do Departamento Pessoal e Recursos Humanos, de Araxá. Deve ter sindicato parecido, né? Das empresas de administração, etc., ou dos empregados, né? Dos empregados, não das empresas. Também tem sindicato empresarial, que representa a classe empresarial. Então, são sindicatos que existem, mas são diferentes. Então, vamos lá. Com a reforma trabalhista, veio uma série de mudanças. Então, o que acontece? Nós temos aí o departamento, nós temos a não obrigatoriedade de você se sindicalizar. Então, você não é obrigado, hoje em dia, a entrar num sindicato. Você não é obrigado. Você pode, muito bem, não ser sindicalizado. Mas vamos refletir uma história. Vou contar para vocês uma história aqui. A empresa em que eu trabalho, nós, quando conseguimos o contrato aqui na empresa, que eu estou representando, a minha empresa em uma outra empresa, exercendo uma outra atividade. Eu vou contar para vocês uma história. Nós perdemos o nosso horário de trabalho. O nosso horário de trabalho aqui, ele não é previsto na CLT. Ele não é previsto. Ele é um horário diferenciado. Tá certo? Quando a minha empresa atual entrou aqui, eles vieram conversar comigo. Eles falaram assim: olha, David, é o seguinte, nós não temos como manter você nesse horário. Porque nós não temos esse horário,
anotado na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Por não termos esse horário, o que nós conseguimos fazer é colocar você no horário determinado. E aí você aceita? Aceitei, ok, beleza. Só que, pessoal, com o passar do tempo, foi ficando assim uma situação muito complicada nós ficarmos nesse horário. Tá certo? A equipe pesou para a equipe, pesou para a equipe, pesou para todo mundo, inclusive para as pessoas que nós prestamos serviço. E aí que está, agora estou falando sobre sindicato. Vai lá na apostila que tem lá falando sobre o sindicato, tá? Então, eu quero abordar esse assunto com vocês. A importância de estar sindicalizado. Então, foi passando o tempo. E o peso da situação foi se agravando, né? Porque, afinal de contas, nós precisamos acompanhar o pessoal. Não é só trabalho. Estão percebendo? Não é. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o que esse fulano tanto faz? Mas aí que tá, se você for reparar, é um valor perceptível ao longo do tempo, que muitas vezes a pessoa não consegue imaginar, mas o trabalho está sendo executado. O que é complicado é quando você não tem ali o respaldo ou um horário que te habilite, que te proporcione ficar na empresa em um determinado horário, acompanhando as pessoas. Então, passou um tempo, 2 tempos, e nós fomos formando uma convicção. Precisamos da volta desse horário. Precisamos que esse horário retorne à empresa. Não é possível que esse horário permaneça do jeito que está. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Tem gente que é contra o sindicato, não é? Só que numa hora como essa, quem vai ter voz junto ao empregador é o sindicato. É o sindicato. Não tem como. A minha voz aqui é uma voz solitária. Nós não temos uma força individual. Nós temos uma força coletiva. E essa força coletiva é o sindicato que nos representa, que representa a categoria, que vai brigar lá com o empregador para as mudanças que nós precisamos. Seja a concessão de benefícios, seja a concessão de um vale-transporte, um vale-alimentação, um convênio médico maior ou mais amplo, ou seja, uma mudança de horário. Não temos como mudar isso aí. Olha, vou juntar com Maria, com Joana, com Fernando e vou lá na empresa reclamar. Isso não vai ser, isso não é tolerável. Porque nós temos uma política salarial, nós temos uma política empresarial. E aí, quando eu me refiro à política empresarial, eu já estou dizendo para vocês, na política empresarial, quem tem a voz para representar os empregados é o sindicato. É por isso que também é importante que você seja sindicalizado. Mas algumas pessoas não acham tão importante. Mas voltando à história lá, o que aconteceu no final das contas? Nós fizemos uma reunião, chamamos o sindicato responsável da nossa categoria de trabalhadores e nós brigamos com a empresa até que a empresa colocasse o horário que nós precisávamos aqui para executar as nossas atividades. Então, o que acontece? A empresa fez uma reunião, foi feita uma reunião aí, uma reunião coletiva com todo mundo online. Diga-se de passagem, essa reunião foi realizada de forma online, virtual. Teams, acho que foi usado o Zoom na época. Foi usado o Zoom, que é um outro aplicativo para reuniões. Nós nos reunimos ali com o nosso sindicato de categoria, tá certo? E o que acontece? Ficou acertado, e aí é que tá. Lembra que eu falei para vocês? Nada é feito no departamento pessoal ou executado junto ao RH, nenhuma política é feita de forma só verbal. Então, nós elaboramos um documento junto ao sindicato, revogando o horário que nós estávamos tendo aqui, e passamos a ter o horário que nos foi confirmado, nos foi delegado, nós precisávamos.
Então, assim, a atuação do sindicato foi essencial para que nós tivéssemos o nosso horário, o nosso horário à disposição, o horário diferenciado que nós sempre tivemos aqui à disposição. Então, para vocês verem uma coisa. Então, assim, e a política, quem que executa? A política, quem executa é o departamento pessoal. Quem que organizou essa reunião? Quem que organizou o convite para as pessoas através de e-mail, telefone, etc.? Foi o departamento pessoal, não foi o RH. O RH tomou ciência que haveria mudança de horário, mas quem executou a política, porque a empresa não tinha. Até então foi o departamento pessoal. Então percebam aí, vocês conseguem perceber isso? E aí é um grupo de mais de 50 pessoas, tá certo? São mais de 50 pessoas trabalhando ao mesmo tempo e em diversas localidades diferentes. Então, e-mail, telefone, contato, reunião, agendamento da reunião, a ata da reunião. Ata da reunião, opa! Por que eu estou falando em ata da reunião? Muitas vezes, nós vamos lidar com pessoas, muitas vezes. Na maioria das vezes, você vai lidar com pessoas. Você vai precisar saber elaborar uma ata. Confere na apostila lá de vocês se vocês têm um modelo de ata, porque é um outro documento importante. Então, aí, você vai se reunir comigo. Você quer tratar da minha demissão, um exemplo, né? Ou minha contratação, que não é minha responsabilidade, que não é responsabilidade do departamento pessoal, mas a ata da reunião a ata da reunião é responsabilidade do departamento pessoal. Então você elabora uma ata e entrega responsável para o você elabora a ata e entrega para o RH, o Recursos Humanos, fazer essa reunião, e ele vai constar nessa ata o quê? Meu nome, meu telefone, WhatsApp, dados pessoais, algumas informações importantes que foram colhidas pelo RH. Então, você consta em ata que vocês fizeram essa reunião, que o RH fez essa reunião comigo. A ata não é responsabilidade do RH, a ata é responsabilidade do departamento de recursos humanos, tá certo? A recibo de férias. Eu recebi um valor X lá na minha conta, apareceu lá, o valor X, né? Eu tenho as minhas férias, meu salário normal, de acordo com a Constituição, mais um terço. Então, vocês vão fazer o cálculo lá, tá certo? Veio o meu vamos lá, 2.000, mais o terço, etc., vai dar 3.000, né? Então, aí é elaborado um recibo. Opa, é feito um recibo. Esse recibo, quem é esse? Quem vai se responsabilizar por ele? Departamento pessoal. Departamento pessoal vai chegar até mim e vai me entregar esse recibo. Senhor David, olha, nessa data o senhor está recebendo, algumas pessoas é você mesmo, né? Davi, alguém. Pessoal, já estou mais aí por dentro, né? Porque eu já trabalhei muito com algumas pessoas nesse ramo. Então, o que acontece? O pessoal chega em mim e fala: olha, o David, você vai estar saindo de férias tal dia e vai estar retornando tal dia. Não, muitas vezes não é o RH que vai fazer, que vai me chamar. Muitas vezes, quem vai me chamar ali, olha, fulano, você vai ter férias tal dia, de tal dia a tal dia, é o departamento pessoal. E aí o departamento pessoal vai fazer o quê? Vai me deixar falando? Não. Eles vão me atender, vai me atender o departamento pessoal, vai estar lá o recibo prontíssimo, né? Lá, pronto, tudo pronto, documentação em cima da mesa, para eu assinar, ir embora para minha casa, tirar minhas férias, minhas merecidas férias. Tá certo? Então é assim que funciona. Nada verbal. Por favor, se você está se preparando para exercer sua função de departamento pessoal, tenha o hábito de e-mailhar. Não existe essa palavra, estou inventando. E-mailhar as pessoas, vai. Estou criando uma palavra nova. E-mail para todo mundo, e-mail para RH, e-mail para gerente, e-mail para supervisora, para coordenadora, para o coordenador, para o gerente. E-mail, pessoal. E-mail. E-mail é documento.
E-mail é documento, o juiz aceita e-mail como prova. Se o juiz aceita o e-mail como prova, imagine a importância que tem um e-mail, tá certo? E-mail, estou falando de e-mail, seja Gmail, Yahoo, Hotmail, seja qual for o e-mail, o endereço, você tem que ter o hábito de enviar e-mails. Departamento pessoal, nós somos visados, nós somos profissionais visados. Nós precisamos ter o hábito de enviar e receber e-mails. Preparar nossa máquina ali, igual essa que vocês estão vendo, deixa eu ver se dá ali, ó, igual esse computador que vocês estão vendo ali, ó, deixar ele prontinho para receber os e-mails que forem necessários. Tá certo? Porque senão fica muito complicado. Você começa, tudo você trata de boca com as pessoas, né? Tudo você trata verbalmente. Você vai ter problemas dos mais sérios possíveis. Eu estava até conversando outro dia aqui com um colega, que a conversa que ele teve aqui com uma outra pessoa foi mais ou menos assim: Fulano, você enviou um e-mail? Você me pediu isso, isso e isso. E foi você, aí foi assim, né? Eu estou fazendo o papel dos dois, tá? Estou interpretando os dois, como é que foi o diálogo, para vocês entenderem, assim, mais ou menos como é que foi o diálogo. Foi bem curto e grosso, né? Mas eu já estou, só para vocês terem uma ideia como que funciona a coisa, tá? No corporativo é assim, tá, gente? É e-mail é documento. Se não é ata, é e-mail. Se não é e-mail, é a conversa no WhatsApp que vale. Mas tem que ter alguma prova que você enviou aquele documento, etc. Porque você é o departamento pessoal. Então, é muito importante que você se atente a detalhes, tá certo? Então, já estou indo para uma segunda etapa, né? Falamos aqui da primeira etapa, da diferença entre departamento pessoal e RH. Segunda etapa é a questão do departamento pessoal, foi isso? E agora nós estamos tratando de uma terceira etapa aí, vai anotando aí, e-mails, a importância de documentação, porque vocês vão ver lá na apostila da página 43 a 65, uma série de documentações que vocês são responsáveis por elaborar. Então, eu já estou adiantando para vocês como que na prática funciona. É importante a documentação, mas a prática de vocês estarem habituados à documentação que é importante também. Então, não é somente ter ciência de que existe uma documentação que vocês devem preparar, mas também a execução da atividade. Porque quem executa a política da empresa é o departamento pessoal, não é o RH, que é responsável por contratações e benefícios. Então, voltando ao assunto, a conversa foi mais ou menos assim: foi você, fulano, que pediu tal coisa? Aí a pessoa respondeu: eu não pedi nada, não sei, eu não solicitei nada. Aí ele falou, não, foi você, né? A pessoa retrucou, foi você. Aí essa pessoa respondeu assim: eu te mandei e-mail? Eu solicitei por e-mail? Aí a pessoa respondeu: não, você não mandou, não recebi nenhum e-mail. Então não fui eu que pedi. Foi simples assim, tá? Não mandei e-mail, então não fui eu que pedi. Então, percebam como que no dia a dia, a prática, ela leva à perfeição, tá certo? A prática leva à perfeição. Então, vocês devem desenvolver o hábito de escrever, desenvolvam a escrita de vocês, porque departamento pessoal que escreve português errado não é departamento visto com bons olhos, tem mais essa ainda, tá? As pessoas comentam, então vocês têm o hábito, primeiro, de e-mailar, mandar e-mail para as pessoas, tá certo? Eu me envio e-mails, essa palavra não existe, né? Mas por força do hábito estou criando aqui, tá? E-mails para todos os responsáveis do processo. Na data de hoje, o fulano de tal esteve aqui no departamento pessoal assinando o recibo de férias. Ciência, com cópia, manda com cópia para a fulana. Porque é o seguinte, depois ela vai dizer lá, ó, acontece muito. E vocês sabem do que eu estou falando.
Olha, eu não recebi nada, não sei, não recebi nada, não sou sabendo de nada. Isso é comum, tá? Isso é comum. Por vezes eu vou falar para vocês uma coisa, por experiência, na minha experiência pessoal. Muitas vezes o departamento pessoal e onde vocês vão estar alocados trabalhando, ele pode ser vítima de algumas situações constrangedoras, que podem gerar brigas, tá? Então, como essa que eu falei aqui, chegou lá o fulano para assinar um recibo de férias. Vocês devem enviar um e-mail com cópia para fulano, Beltrano e Cicrano, dizendo que essa pessoa passou lá para assinar esse documento. Porque depois não vai ter como. Ninguém foi lá pegar o recibo de férias, ninguém foi lá pegar o documento, então não se sabe ao certo o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que o médico do trabalho deixou lá na recepção. Nessa data de hoje, o médico, o doutor João, esteve aqui no nosso departamento pessoal, entregando as seguintes documentações: ASO, PPRA, enfim, atestados de retorno ao trabalho, atestados, exames médicos periódicos, retorno, toda a documentação elencada. Por favor, deixem toda a documentação elencada. O que vocês receberam? Quem que recebeu? Eu, Ana, Maria, Lívia, recebi nessa data os seguintes documentos. Esse. Seja um departamento de RH produtivo e ativo. Proativo e ativo. Proativo e mais do que proativo, que é aquela coisa de você antever o que vai acontecer. Ativo na gestão de documentos, que é o que vocês vão mais lidar. Então, é muito importante que vocês tenham essa proatividade, tá? E como eu estava falando, pessoal, português é essencial. Português é essencial. Eu tenho dificuldades em pronunciar certas palavras, eu tenho dificuldade, eu gaguejo, às vezes eu falo bem embaraçado, às vezes eu erro em certas palavras. Até aí, o erro na fala, eu posso tropeçar, como vocês já perceberam, às vezes eu estou falando, dou algumas pausas, então eu tenho alguns certos tiques que eu preciso trabalhar melhor. Às vezes preciso procurar uma fono para me ajudar a ficar mais escorreito na minha dicção, na minha fala, na minha cultura, saber me expressar melhor, colocar minhas ideias em palavras de forma melhor. Mas quando você está falando, quando você se refere à escrita, você está escrevendo formalmente, é diferente. É diferente. Lembra que eu falei para vocês agora que o e-mail é documento, e-mail é documento. Então, formalizem a escrita de vocês. Se vocês têm alguma dificuldade em escrever, não custa nada fazer um curso aí de escrita, leitura, etc. Não custa. Deixa eu ver. Aqui que ficou lento. Aqui, por que ficou lento? Como slow motion a minha tela, e eu não quero a tela em slow motion, eu quero a tela, não pode ficar lento não, tá? Então, o que acontece? Quando vocês passam a documentar as coisas que vocês fazem, as atividades que vocês fazem, e passam também a ter enfim, vocês procuram escrever corretamente os e-mails de vocês, fica um departamento pessoal mais bem visto, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Coloquem as coisas que eu falo aqui em prática. Porque aquela pessoa que recebeu aquela mensagem, nós temos o transmissor, que é você, que é o departamento pessoal, e temos o receptor. E assim, eu sou detalhista. Quando eu recebo lá uma mensagem, eu procuro reparar se ela está escrita corretamente. Acho que todo mundo, né? Todo ser humano na face da Terra, quando recebe uma intimação, quando recebe um documento, seja uma petição, um contrato, procura ler, observar se aquele documento está escrito de forma correta,
formal, tudo é formal. Aos cuidados do senhor, senhora, tudo é formalizado e cadenciado. Então, procurem perceber que vocês vão ver. E aí, procurem praticar, tá? Procurem colocar em prática na casa de vocês. Se vocês não têm a prática, procurem vocês elaborarem documentos. Ali no computador de vocês, ó, vai lá e, ó, rapidinho, pega o Word, todo mundo tem, né, no seu notebook, abre o Word lá, ó, vai digitando a formalização das cartas que vocês precisam, dos documentos que vocês vão utilizar. Então, na apostila tá cheio, ó. Tem muito documento lá que vocês, da página 43 a 65, que vocês vão ver, que vocês vão utilizar no dia a dia. Então, é muito importante saber formalizar uma carta aos cuidados do senhor João. Viemos nesta data, viemos nesta data, viemos nesta data informar-lhe que, e aí, tá. Aí no final, sempre no final, um documento importante, formal e descrito, vocês podem perceber que, geralmente, quando é uma carta formal, um documento formal, o pessoal costuma firmar o presente. Então, nesta data, eu firmo o presente, quer dizer, você assegura que foi feito nessa data o documento e que ele tem verdade garantida, que não é um documento falso. Então, firmo, costuma-se colocar no final de cada documento, firmo o presente. Por ser verdade, firmo o presente. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Nós, profissionais de departamento pessoal e RH também, nós formalizamos documentos. Nós não é verbal, nada é acertado mais de forma verbal. Professor, então me diga uma coisa, se tudo é de forma verbal, eu trabalho numa empresa que, assim, geralmente a menina vai lá, a departamento pessoal, só me entrega um recibo, eu assino, etc. Bom, ela está passível de problemas trabalhistas, de eventuais problemas de passivos trabalhistas, porque nada é formalizado, nada é assinado, você só pegou lá um recibo qualquer e assinou, sem muitas vezes saber exatamente o que estava assinando. Então, vocês começam a perceber que a situação a situação nossa não é verbal, tudo é formal, é carta, é um recibo de férias, senhor David Oliveira de Freitas, nesta data, vimos lhe comunicar, estamos comunicando o seu desligamento da empresa, estamos lhe comunicando o seu aviso de férias. Então, as suas férias, conforme já acertado, foi disponibilizada do dia tal ao dia tal. E, por ser verdade, firmo o presente. E nesta data assino. Então, aí vem lá, assinatura da responsável do departamento. Aí sim, recursos humanos, responsável por férias. A nossa diretora de RH assina o documento e eu assino também. Então, percebam que nada é verbal, nada mais é verbal. E eu vou falar para vocês uma história. Infelizmente, a minha mãe, ela tem 74 anos. A minha mãe já é idosa. Muitos de vocês possivelmente já devem ter os pais idosos. Minha mãe, ela perdeu 4 anos de INSS. 4 anos. Por quê? Porque antigamente, muito antigamente, não era nada digital, né? E tudo era papel, tá certo? Era papel. E o que acontece? A empresa em que ela trabalhava, essa empresa, ela teve um incêndio. Então, muita documentação deles, eles perderam. Resultado, como ela não tinha anotado na carteira, lógico, nem se fala aqui em digital, né? Nem existia isso, era tudo formalizado na carteira. Mas sabe aquela coisa de
registrar a entrada e não registrar a saída? É tipo isso. Então, não registraram exatamente, não foram atualizando a carteira dela conforme foi passando os anos. E ela perdeu 4 anos. Então, tome muito cuidado. Hoje em dia, nada mais tudo é formalizado. Tudo é formalizado e digitalizado. Digitalizável, inclusive, né? Então, por não ter essa documentação com ela de forma digital ou de outra forma, ou uma xerox ali comprovando, não teve jeito. Ela perdeu, infelizmente, 4 anos. O advogado não consegue, não tem condições, porque não tem documento. A empresa pegou fogo, houve um incêndio, destruiu-se material da empresa, destruiu-se tudo. Então, esses materiais que ficavam armazenados foram perdidos. Então, minha mãe perdeu, infelizmente, da trajetória profissional dela 4 anos. Tá certo? Então, faz diferença ao longo dos anos? Claro que faz. Ainda mais agora, com a reforma que vocês sabem que nós tivemos uma reforma da Previdência e nós temos agora o fator idade, tempo de contribuição e idade. Ninguém se aposenta mais só por tempo de contribuição. Os mais jovens, vocês devem estar familiarizados, né? Então, quem começou a trabalhar aí pós-reforma, né? Pós-reforma, começou a trabalhar registrado, você já está ciente. Você vai se aposentar por tempo de serviço e por idade. Homens 65, acredito que mulheres 60 anos. Tá certo? Então, e isso é para todas as categorias agora. Então, foi feita uma reforma, para quem não sabe, não está familiarizado, foi feita uma reforma trabalhista e os jovens agora, os que entraram depois dessa reforma trabalhista, na época do governo Temer, se não me engano, 2021, né? 2021, foi isso mesmo? Não, 2020, 2021, né? Depois entrou o Bolsonaro e depois agora o Lula. Então, 2022, né? Então, 2020, 2021 foi a reforma trabalhista. E agora nós temos o fator idade mais tempo de contribuição. Quem tem mais de 40 anos, quem tem quem começou a trabalhar antes da reforma trabalhista, não é quem tem mais de 40 anos, mas quem começou a trabalhar antes da reforma trabalhista está na regra de transição. Para quem não sabe, nós temos uma regra de transição onde os trabalhadores que foram... Nós já tivemos outras, se eu não me engano, outras 2 ou 3 reformas trabalhistas. Portanto, nós que temos o registro antes dessa última, que já trabalhávamos registrados, antes dessa última reforma trabalhista, nós temos o fator, nós temos aí a regra de transição. O que é a regra de transição? Não necessariamente eu preciso ter o tempo de idade, né? E aí eu vou dizer para vocês que eu já estou com quase, comecei a trabalhar com 17 anos de idade, né? Naquela época não tinha menor aprendiz, mas nós podíamos trabalhar enfim, eu tinha que trabalhar para estudar, ou estudar para trabalhar, etc. Então eu comecei a trabalhar com 17 anos, e foi meu primeiro emprego com 17 anos. Hoje eu estou com 46 anos, graças a Deus. Então, o que acontece? Com 17 anos, aí eu estava vendo lá, fui ver meu tempo de serviço, tenho 28 anos que eu tenho lá de tempo, né? De contribuição, fui ver lá. Tem o meu INSS, que é um serviço lá que você pode saber, através do quem tem a conta gov.br, você tem acesso ao seu tempo de contribuição através do meu INSS. Então, lá você consegue, acessando o site do meu INSS, com a sua conta gov.br, você pode saber quanto você tem de contribuição. Aí eu fui ver lá meu tempo, eu fiquei até feliz. Falei, 28 anos já? Caramba, passou o tempo, hein? Já tive 17 anos, já tive 21, 31, 35, agora já estou com mais de 40. Mas assim, você vê, para minha geração, já é uma coisa, já temos aí
além da documentação escrita, porque eu tenho a minha carteira profissional lá, se eu precisar, né? Que sempre teve aquela coisa, carteira profissional não pode perder. A gente lá em casa já aprendia isso. Não vai perder a carteira profissional. Se perder a carteira, tem que ir atrás do registro. Gente do céu, eu me lembro que eu perdi uma carteira profissional e eu tive que ir atrás do meu antigo empregador para pedir para ele registrar novamente a minha carteira. Meu amigo, ai, que situação constrangedora. É constrangedor, né? Você é mandado embora da empresa, e naquela época tinha tudo isso. Aí tem que voltar lá para pedir novamente o registro na carteira, porque não tem. Hoje, de forma digital, não. Você liga lá, ô fulano, ajeita para mim aí que eu perdi meu registro, tal, e eu preciso estar na minha digital, já coloca na carteira digital. Então, essa geração de vocês, pessoal que tem seus 20 e poucos anos aí, até os mais jovens, nossa, que privilégio, que bênção que vocês têm na vida de vocês, dessa agora. Minha mãe perdeu 4 anos. Eu tive que voltar lá onde eu trabalhava para pedir o meu registro, porque perdi a carteira profissional em papel. E hoje em dia, a molecada tem aí a carteira digital, tudo é digital. Poxa vida, qualquer coisa já liga lá na empresa, já pede para o RH resolver a situação, e o pessoal já lá prontamente vai no e-social, né, e já faz o registro, já atualiza seus dados. Então, olha que bênção, olha que maravilha que vocês têm agora. E para o departamento pessoal, com a tecnologia que tem agora ficou uma mão na roda. O pessoal do departamento pessoal agora não vai ter mais aquela coisa maçante que tinha na minha época, de tanta loucura, de, sabe, não ter o documento, perder o papel, não ter como recuperar. Então, vocês percebam aí. E é por isso que eu quero falar para vocês. Então, tudo é formalizado. Tudo é formalizado. Seja através de um documento, que seja papel ou digital. Mas o departamento pessoal, ele executa as políticas da empresa. E é por isso que nós não podemos permitir que essa documentação vaze, né? Ou caia nas mãos erradas, ou não tenha aí um controle efetivo do que está sendo feito. Por quê? Porque aí vocês vão perceber. Aí lá na frente, a empresa recebe uma intimação. Empresa fulano de tal, nesta data estamos lhe comunicando que o funcionário fulano de tal não recebeu férias. Como assim não recebeu? Ele recebeu, ele assinou um documento aqui. Se não assinou, se ele não assinou, ele assinou algum documento? Ele não assinou. Como é que você vai provar que ele teve férias? Aí vira o que eu chamo de imbróglio judicial, porque você não pode provar que ele teve férias se ele não assinou o recibo, se ele não assinou a comunicação de férias. Ele pode alegar que não foi comunicado, não recebeu. Então, nós perdemos muita coisa. Perdemos questões que são importantes quando não assinamos. Tá certo? Os cálculos trabalhistas, quero abordar com vocês esse ponto. Embora esteja discriminado na apostila, os cálculos trabalhistas, geralmente nós temos um departamento de contabilidade responsável, tá? Então, você, necessariamente, o que você tem que se preocupar, você, futuro gestor, gestora, assistente, supervisora de departamento pessoal, técnico de departamento pessoal, tem que se responsabilizar com a execução da política da empresa. Cálculo trabalhista, cálculo de férias, 13º, isso aí tem departamentos que são mais têm melhor relacionamento com isso. A contabilidade, por exemplo, pode ser acionada pelo RH, mas não significa que você vai ter que aplicar essa documentação, tá certo? Aliás, você vai ter que elaborar essa documentação. Possivelmente o recibo. Aí sim, a carta escrita ali no Word, bonitinha, beleza. Mas a questão da pessoa, o cálculo em si não é feito por vocês, por nós, né? Então, nós não precisamos nos preocupar com isso.
Mas a questão de elaborar o documento, sim. Aí sim nós temos essa questão envolvida. E é muito importante que seja exatamente elaborado para que você possa você ter a gestão dessa documentação. Gente, por favor, tá? Guarde esses ensinamentos que eu estou deixando com vocês, porque com base na minha prática profissional, ao longo dos anos, esse tiozinho aqui, né? Esse tiozão já acompanhou muita coisa, tá? Eu já vi muita treta em empresa porque o fulano lá não assinou o documento e depois passou para frente. E aí como é que você vai comprovar que ele assinou se ele chegou lá na empresa e não assinou? Então fica muito complicado. Então se atentem a detalhes. Se atentem a detalhes. Detalhes que eu estou me referindo as cartas elaboradas de forma correta, português correto. Olha, gente, tem muita confusão. Por favor, nós profissionais, temos que estar alertas. Lembra, se por um lado eu falei que o e-mail é documento, a elaboração correta de um documento digitado é importante. Você já me deparei com situações do CPF da pessoa estar trocado. CPF trocado. Não, isso aqui. Aí já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que pode acontecer. Olha, esse CPF que está aqui não é o meu. Não fui eu que assinei. E aí? Como é que nós vamos conseguir comprovar a nossa idoneidade? Se o documento foi digitado de forma errada, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é de quem assinou. Aliás, essa pessoa que assinou, ela pode contestar, inclusive, a assinatura dela na justiça. É por isso que nós temos atualmente as assinaturas digitais, porque aí não tem como, né? Aí nós temos reconhecimento facial, nós temos um login e senha que o próprio login e senha que a pessoa acessa determinado serviço, ela pode assinar o documento digitalmente. Aí não tem como ela contestar, porque se ela não assinou, então só se ela não é impossível outra pessoa assinar no lugar dela, porque só ela tem o login e senha. Além disso, ela fez o reconhecimento facial para ter acesso àquela assinatura, poder fazer digitalmente aquele documento. Mas, via de regra, nós ainda temos o papel no mercado. O papel ainda é muito requisitado. Eu tenho meu ponto eletrônico. A questão do papel ali, em si, da planilha, pode ser responsabilidade do departamento pessoal. No seguinte, o RH vai fornecer o equipamento. Agora, a questão da manutenção desses registros pode ser muito bem responsabilidade do departamento pessoal. Por que não? Tá certo? O RH também não vai precisar fazer tudo. Mas só que você vai precisar estar atento se a pessoa assinou a folha de ponto exatamente como é necessário assinar. Então, percebam aí, nós falamos aqui hoje de sindicato, nós falamos aqui hoje de você fazer a documentação, você ser o gestor da documentação, nós falamos aqui hoje que o e-mail, eu vou frisar muito isso, tá? O e-mail é documento, eu falo isso para todo mundo. Para quem não sabe, eu também sou professor de logística na Politécnica. E eu sempre falo para a turma de logística que e-mail é documento. E-mail, pessoal, ele é muito importante. Parece uma coisa assim, você está escrevendo lá, porque geralmente a gente escreve e-mails para pessoas, para amigos, familiares. Tem pessoas que trabalham escrevendo e-mails, e essas aí, nós temos um uso maciço aqui no Brasil do WhatsApp, nós temos uso maciço do WhatsApp. Então, os prints das conversas, eles são provas. Vocês estão vendo o caso aí na televisão, que o print da conversa e a gravação da conversa está lá. Está lá. Olha, você escreveu essa mensagem tal dia. O que você quis dizer com isso? Então, é documento. O juiz aceita como prova? Sim, aceita como prova, sim. Então, tá lá, ó, fulano de tal, você escreveu tal dia para fulano, você já estão cientes aí, né, do caso. Eu não vou citar aqui porque não convém. Mas vocês percebam que uma conversa uma conversa de WhatsApp está sendo usada como prova. Até isso. Não somente o e-mail. A conversa de WhatsApp é prova.
Então, tratou-se de um assunto com a pessoa e aí a pessoa contestou na justiça. A conversa do WhatsApp é prova. Quem cuida desse WhatsApp? O departamento pessoal. Não é, numa empresa, não é o RH que cuida. No RH, quem cuida é o departamento pessoal. RH encaminha, departamento pessoal executa. Eu fui para uma entrevista de emprego via WhatsApp, em que o departamento pessoal conversou comigo. Não foi a gestora do RH, ela foi para me conhecer. Ela foi conhecer o David lá no dia da entrevista. Mas quem entrou em contato comigo foi o departamento pessoal. Senhor David, o senhor se candidatou à nossa vaga? Não, vaga, cargo tal, no dia tal, 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 estamos agendando uma entrevista com o senhor, no dia tal, tal, tal. Então, quer dizer, quem fez na hora a entrevista lá comigo foi a gestora da RH, mas quem fez todo o trâmite ali de organização da reunião, de entrar em contato comigo, foi o departamento pessoal, não foi o RH direto, foi o departamento pessoal. Tem um representante lá? Tem um representante. Então, o que ela fez? Entrou em contato comigo. Isso foi importante. Então, aí nós tratamos da formalização com vocês, já explanamos esse assunto com vocês, porque é uma questão importantíssima. Não é só a elaboração do documento, a elaboração do documento correta, ela é importante, mas a aplicação da política da empresa também anda junto. Então, vocês não podem só se preocupar em editar bons documentos e não se preocupar com a execução da política da empresa, porque aí ambos vão estar perdendo. Nós vamos estar perdendo, a empresa estará perdendo também. Então, vai gerar passivo trabalhista. Vai gerar passivo trabalhista. Não assinei documento nenhum. É comum acontecer, tá? Eu já participei de audiência trabalhista, chegou na hora, a pessoa falou, não lembro de ter assinado nada, não. E o que comprovou que ela assinou? Aguarda do documento. Aguarda a cópia do documento assinado, porque aí a pessoa... é interessante esse assunto também. Cópia de documento. Se é papel, vocês já perceberam que a gente assina tudo em duas vias? Tudo em duas vias. Tudo. Ou às vezes três. Em duas ou três vias. Nada. Vocês vão elaborar aquele documento que está lá na apostila de vocês, já começa a treinar aí, tá? Começa a treinar. É importante para vocês saberem, terem esse conhecimento. Tudo é três vias ou duas vias. Não existe aquela cópia única. Eu vou mandar a cópia, o único documento. Não. Geralmente são três vias. Algumas pessoas precisam só de duas, algumas empresas. Mas, geralmente, o departamento pessoal vai lá e edita faz cópia de três vias, né? Do contrato, do seja que for, do recibo, o olerite. O olerite vai o olerite, geralmente, um fica no RH, um fica com a pessoa e outro vai para o departamento de contabilidade. Então, são três vias assinadas. Nunca... Documento, geralmente, pode ser uma pergunta de prova, né? Eu colocaria, se eu fosse a professora, quantas vias eu devo fazer de cada documento? Três ou duas, no mínimo. Eu estou falando no mínimo. Pode ser até mais. Tá? E se for um contrato? Professor, se for um contrato, geralmente a pessoa assina e o que se pede é a rúbrica no contrato. A rúbrica é uma assinatura comum simples. Como se ela estivesse dando um ciente de que ela leu aquele contrato. Então, percebam que é importante? Olha só, ela dá uma rubricada, ela rubrica aquele contrato, ela assina ali, faz uma rúbrica. Geralmente, um certo, né? Coloca um X, coloca uma assinatura abreviada, ela dá a rúbrica dela. Geralmente em contratos de locação, contratos de compra e venda, isso é muito utilizado. Você vai comprar um carro para você ver, além de você assinar o contrato de compra e assinar o contrato lá em três vias, duas vias, você também faz a rúbrica naquele contrato, que é uma assinatura mais simplificada,
nas folhas, nas páginas. Mas tudo é formal, pessoal. Tudo é formalizado. Hoje em dia, nós temos a oportunidade da digitalização de documentos, mas nós temos também a formalização de documentos. Então, é tudo formal ou digital, mas é assinado, não é nada verbal. Essa fase do verbal, ela já acabou. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece, tá certo? E nós tratamos também nessa aula da questão dos sindicatos. Refrisando isso com vocês, é importante, sim, não é obrigatório. Com a reforma trabalhista, houve sérias mudanças nessa questão, tá certo? Os trabalhadores têm direito, aquela parte lá que o pessoal vai, por exemplo, tem situações que acontecem que é controle exclusivo do departamento pessoal. Então, por exemplo, eu vou sair agora da empresa. Eu entrei na empresa às 7 horas. Eu quero sair agora, às 11 horas, às 10 horas. Aí, vamos supor, eu tenho um departamento aqui pessoal, alguém responsável? Sim, eu comunico essa pessoa, eu assino o documento de que eu estou, e é importantíssimo o que eu estou falando, é importantíssimo por questões legais, processuais e trabalhistas. Estou saindo mais cedo do trabalho. Assino aquele documento de que estou saindo mais cedo. É formal isso daí. Por quê? Lá na rua pode acontecer muita coisa, gente. Lá eu posso, enfim, desde cometer algo ilícito, eu estou falando assim, um exemplo, não que eu vá fazer alguma coisa, né? Mas eu estou dando um exemplo apenas, tá? Então, não confundir com situações reais aí. Mas, por exemplo, por que é importante a formalização? Tem lá, eu estou saindo mais cedo do meu trabalho. Eu estou saindo mais cedo. Então, eu costumo assinar um documento de que, primeiro, ter a autorização para que eu possa sair mais cedo, formalizada. Meu gestor imediato vai formalizar uma carta ou coisa assim. Em segundo lugar, eu vou assinar aquele documento. Eu vou assinar aquele documento formalmente, né, me autorizando a sair mais cedo, o horário que eu entrei na empresa e o horário que eu saí. Então, geralmente, eu bato o meu ponto, né? A gente tem um relógio eletrônico, certo? Ou via aplicativo também, já deve estar familiarizado com o que eu estou falando. Você assina esse documento explicando, nessa data de hoje, documento formal, nesta data de hoje, eu, Maria, José, João, estou saindo mais cedo do trabalho. E é literalmente isso mesmo, tá? Formalize-se essa saída e a autorização concedida por, aí você coloca lá embaixo, autorização concedida por, 2 pontos, coloca-se o nome da pessoa que autorizou a saída. É assim que funciona. É formal, tudo é formalizado. Não é nada de, fulano, eu vou ali rapidinho e volto. A não ser que você tenha um outro controle. Se tem um controle mais apurado na empresa, uma portaria, uma vigilância, uma catraca que você tenha que bater colocar um crachá, porque pelo menos você consegue comprovar que a pessoa saiu. Mas, de fato, você tem que provar que ela saiu da empresa. E como é que você prova? Quando você formaliza o documento. Por isso que o RH elabora e o departamento pessoal executa. Então, formalizou ali, beleza, ok, vai lá, explica para a pessoa, olha, você vai ter que colher a assinatura do seu supervisor. Aí a pessoa vai lá na mesa do supervisor, o supervisor ela fica ciente do que está acontecendo, se é um problema particular, etc., assina aquele documento, entrega para a pessoa assina, e você, o departamento pessoal responsável, né, não é RH, não é tudo nas costas do RH, o departamento pessoal recebe aquele documento formalizando a saída antecipada daquela pessoa. Porque nós sabemos, acontecem muitas coisas, acontecem problemas dos mais diversos na rua, né? Dos mais complicados. E aí, como é que você vai provar
que aquela pessoa saiu com a sua autorização ou você sendo responsável, ficou de antemão ciente daquela pessoa estava saindo, do problema que está acontecendo, tá certo? Algumas empresas, que de repente já tem um certo trato, como poderia dizer, não vou dizer mais íntimo, não vou usar essa palavra, conhece melhor, tem uma intimidade com aquela pessoa, pode ser que aconteça aí alguma situação que ela não vai requerer a formalização de documentos. Mas são raríssimos as exceções, raríssimos, tá? O importante é você tomar ciência de tudo, tomar ciência, documentar, registrar e fazer com que aquela pessoa que tome ciência, né? E assim, cópias. Se está formalizado, tá? São cópias. Cópia para o RH, de repente uma cópia para o departamento pessoal também, para reter uma cópia, e a pessoa recebe uma terceira via aí. Então, é assim que a gente faz as coisas, num departamento pessoal. Tudo formalizado, gente, tudo formalizado. Evitem a todo custo a verbalização de situações, tá? Porque essas situações, elas são corriqueiras. Num departamento pessoal, você vai ver que tudo é corriqueiro, muito acelerado, dependendo da demanda que a empresa tem. Mas é importantíssimo que tudo esteja documentado. E é você, o departamento pessoal, que é o responsável por elaboração e cópias e proteção desses documentos, desses dados. Tá certo? Então é muito importante. Aquela permissão, como eu estava falando agora, de permissão para sair mais cedo da empresa, é porque muitas vezes as pessoas elas não podem ser proibidas, caso queiram, de entrar em algum sindicato. Não pode. Porque ou ser vista com maus olhos, ou etc. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, eu vou assinar minha saída lá, que eu fui no sindicato tal hora, voltei tal hora. E assim por diante, é assim que funciona. Saí às 2h30, voltei às 4. Se eu retornar para o meu trabalho, porque às vezes não é possível, dependendo da distância. Então, eu posso pedir a dispensa pelo resto do dia. Desde que, aí é que está, né? Eu vou, e é o departamento pessoal que cuida disso, tá? Não é o RH, não. O departamento pessoal que vai para cima. Fulano de tal foi para algum lugar. Nós temos faltas que são permitidas por lei, tá certo? O que não pode acontecer é a não formalização dessa falta, que configura a falta injustificada. Então, a guarda e o recebimento de documentos, de atestados, de comprovantes de ausência, é responsabilidade do departamento pessoal. Não é a pessoa, a pessoa, aos recursos humanos que vai ter que... Claro, vai ser encaminhado para os recursos humanos. Mas percebam que o departamento pessoal, ele fica entre um elo e outro, né? Ele está ali, ele faz a ponte. O departamento pessoal é um departamento de ponte, ele conecta as pessoas aos departamentos responsáveis. Então, o que acontece? A coleta e guarda de assinaturas e documentos é responsabilidade do departamento pessoal. Então, vamos lá. Fulano de tal saiu, enfim, e aí você vai... Ele voltou, ele retornou, ele faltou no trabalho. Ele vai entregar ele pode enviar um comprovante direto para o RH da empresa? Ele pode, mas geralmente quem cuida da guarda e conservação de documentos, de encaminhamento de documentos, é o departamento pessoal, o DP, famoso DP, departamento pessoal. Então você vai encaminhar para o departamento pessoal faz o encaminhamento desse documento para o recursos humanos. No caso, um exemplo, né, de faltas. O recursos humanos vai examinar aquele documento, vai ver se, de acordo com a lei, está abonada ou será descontada aquela falta daquela pessoa. Então, é assim, tudo formal. Vai lá na apostila, dá uma estudada nesses documentos, procurem, como lição de casa, elaborar esses documentos. Procurem vocês mesmos fazer,
você não só ler na apostila, como você já começar a se familiarizar com esse documento. É muito importante, tá bom? Então, eu quero aqui agradecer essa aula e quero desejar a todos uma ótima semana de prova. Muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, dando essa aula. Muito obrigado. Eu agradeço de coração aí a oportunidade. Tchau, tchau.